Vou conversar agora com o presidente do PTC aqui no Piauí, Gustavo Henrique, conhecido como Gustavo Senador, que além de presidir o partido, é pré-candidato a vereador aqui em Teresina. Antes de a gente falar sobre a formação de chapas dos partidos aqui, você tem alguma informação? O prefeito Roger Linhares, você está sabendo que ele foi internado ontem à noite? Bom, o Roger é um amigo nosso pessoal de muitos anos, de adolescência e de início de vida adulta. Eu fui surpreendido por você. Eu estava ouvindo no carro e tentei contato, o celular dele pessoal, que ele havia me passado, e a gente até bem recentemente conversamos, na semana retrasada, está dando desligado, né? E eu pedi uma informação para outros 2 amigos bem próximos, inclusive o secretário de governo, que é um amigo nosso, ex-correligionário inclusive, não é? E eu estou aguardando uma posição deles aqui em relação a isso. Então logo chegue, com certeza lhe repasso. Claro. Naturalmente você, como é uma pessoa também bem informada e bem relacionada, essas informações lhe chegarão rapidamente para que você venha bem informar a população. O que a gente apurou, o que o Efraim Ribeiro apurou hoje de manhã, é que ele sentiu fortes dores abdominais, ele passou por uma cirurgia e houve complicações dessa cirurgia no pós-operatório. Ele está internado em um hospital particular aqui de Teresina e não pode receber visitas. Isso. Ele está na UTI deste hospital sem receber visitas. Essas são as informações preliminares, né? Que ele está internado em uma UTI aqui da capital após essa complicação de uma cirurgia que foi feita para drenagem de um coágulo no fígado, né? O Roger, até por curiosidade aqui para quem está lhe perguntando, e você também como é aguçado na informação, em 2016 nenhum partido queria ele, né? Até só para um breve relato. E nós oferecemos naquela época, quando nós dirigíamos o PSC, nós oferecemos o partido e trabalhamos, e eu disse a ele que ele não ia chegar ao final dos prazos de filiações conosco. Alguém ia observá-lo e ia tentar cooptá-lo para uma outra estrutura política. E aí nós começamos a fazer um trabalho, ele foi crescendo nas pesquisas, foi subindo, e de repente o Progressistas foi lá e o laçou, né? Mas é um cidadão de bem, um jovem, tem um futuro brilhante pela frente, né? Olha, o Gustavo Henrique é presidente do PTC, o Fábio Chaves, que é dono de uma oficina mecânica lá no centro de Teresina, tá mandando um abraço para você. Opa, muito obrigado. Que Deus ilumine, Nossa Senhora abençoe muito obrigado. A minha, você. Obrigado, Fábio. Fábio é nosso ouvinte assíduo aqui. Que bom. Vamos lá, a gente tem falado muito no Jogo do Poder, você assiste, com certeza, sobre a formação de chapas. Partido pequeno, formando chapas sem candidato com mandato, sem figurão da política, gente menos conhecida da mídia. É a fórmula para eleger vereador neste ano aqui em Teresina? É essa? Bom, Ari, vamos tentar trabalhar rapidamente essa mítica. Por que não termos pessoas de mandato, ou com grande monta econômica, ou com grande apoiamento, que é o chamado apadrinhamento político, né? Se você for fazer uma análise na Câmara Municipal de Vereadores, boa parte, ou praticamente 100% daqueles que estão lá, foram apadrinhados politicamente por alguém, ou com apoios fervorosos, né? Ou seja, ou econômico, político, como eu falei. Então, assim, o nosso grupo que nós montamos, e assim eu creio eu que seja a filosofia dos demais que não querem disputar com vereadores, é de oportunizar, não é? De dar chance de fato e reaquecer os ânimos daqueles que já em algum momento já enfrentaram as urnas e não lograram êxito por conta desse enfrentamento desigual com as estruturas, e também uma forma de estimular a participação política no processo eleitoral. Porque à medida que o tempo vai passando, alguns que foram experimentados vão se desestimulando por conta da distância, né, das decepções. E em algum determinado momento gostariam de fato de mostrar para a população, e aqui eu me incluo nisso, que tem sim opções que poderiam de fato colocar à disposição da sociedade, no caso específico de Teresina. Então, não é que seja uma receita, não é que seja regra, mas é a necessidade que nós encontramos de viabilizar, de potencializar candidaturas, tornando-as viáveis,
numa disputa entre iguais, não é? Embora ideias divergentes, mas a convergência está no objetivo de elegermos representantes com uma votação menor, não é? Ou seja, uma disputa mais justa, mais igualitária. Então, seria essa a nossa estratégia. Agora, cada partido, cada agrupamento político, ele elenca regras, né? No nosso caso, nós estipulamos um teto de 2.000 votos para aqueles que já foram testados. 2.000 votos? 2.000 votos. Um teto considerável, né? Claro, até porque não haverá vereador eleito em Teresina em chapas, digamos assim, com potencial igualitário, ou seja, a disputa de iguais, né, de termos eleitorais, eleito com menos de 1.900 votos. Nós acreditamos que essa disputa de 2020, o vereador, pelo menos no nosso grupo político, estará eleito a partir de 1.900 votos. Eu quero estar aqui no pós-eleição confirmando essa nossa tese, porque isso é matemática, né? Muita gente diz assim, quantos vereadores vocês acham que irão eleger? Mas é simples, o nosso quantitativo eleitoral, você que está nos assistindo para poder também abrir um pouco aí a mente em relação a isso, no nosso quantitativo eleitoral, com os candidatos, pré-candidatos que nós já temos votos suficientes que nos garantem a eleição de duas pessoas. Agora, é como eu digo sempre nas nossas reuniões de chapa, são 2 mandatos que serão jogados sobre as nossas cabeças, do nosso partido, da nossa chapa, e aí ninguém sabe ainda quem é de fato os eleitos. Mas quantitativamente, ou seja, o somatório dos votos dos experimentados que já passaram pelas eleições e daqueles que nós analisamos, mesmo não tendo passado ainda pelo crivo das urnas, por conta do trabalho, por conta digamos assim, do conhecimento social político, nós atribuímos matematicamente uma determinada votação, que nós acreditamos pela experiência que nós adquirimos ao longo do tempo, como militante, como coordenador, como dirigente político partidário que eu sou, com os demais colegas de chapa, nós acreditamos que nós já temos um pouco a mais para garantir 2 vagas, podendo sim, inclusive, sonhar com a 3ª vaga. Agora, vai depender muito do desempenho de todos. E é algo que nós estamos fomentando, de fato essa união, né? Um fortalecimento de grupo, porque passa-se as eleições, o vereador eleito ou o deputado eleito, ele não olha muito para trás e ele não reconhece que para ele chegar lá, teve ajuda de outras pessoas. Então nós estamos trabalhando essa unidade de grupo, o reconhecimento daqueles que irão contribuir naturalmente para os que vão lograr êxito de fato, mas que nós consigamos manter um grupo unido, coeso, porque não é só trabalhar a eleição de 2020, nós temos que pensar também nas consequências, nas derivativas para as eleições de 2022, naturalmente, que é a sobrevivência de grupos, é a saída de determinadas legendas podendo retornar, digamos assim, a Série A, não é? Como digamos, porque existe essa história de que partido que não cumpriu cláusula de barreira seria extinto. Não é verdade, eles continuam. Só que eles não continuam com acesso ao fundo partidário, que eu particularmente sou contra até, porque eu acho que dinheiro público tem que ser aplicado na saúde, educação, segurança, geração de emprego e renda, que é o que nossa população está mais precisando, de emprego e renda para melhorar a qualidade de vida. Gustavo, mandando mais abraço para você dos ouvintes. Muito obrigado. O Tiago Alves, do Saci, mandou um abraço para você. É um colega nosso de chapa, Tiago. Muito bem. A Edileuza Salles também mandou um abraço para você. Muito obrigado, Edileuza. Obrigadão. Nas outras eleições, eu lembro que você sempre registrava em cartório as suas metas do que você iria fazer se fosse eleito e firmava o compromisso de, se não cumprisse as metas, você entregaria o mandato. Você vai fazer a mesma coisa nesta eleição? Vai repetir isso? Pô, legal, Ari, você tocar nesse assunto. É interessante porque quando a gente fala em registrar propostas,
Algumas pessoas nos abordam e dizem, ah, mas muitos já fizeram isso. De fato, registrar proposta em cartório, como é um registro de um plano de governo para aquele que está pleiteando um mandato no Executivo, ele tem hoje a obrigação de registrar junto à Justiça Eleitoral o seu plano de governo. Mas na prática, ali é apenas um documento informativo das ideias desse preposto candidato ao Executivo, mas não tem, de via de regra, força para que ele execute de fato caso ele logre êxito. No meu caso específico, eu vou elencar mais uma vez algumas metas e propostas, e uma delas é não estar envolvido em escândalo de corrupção, uma outra é a metade de nossas emendas junto ao orçamento do município, metade dela para segurança, saúde e educação e a outra metade para geração de emprego e renda, porque, repito, é o nosso grande mal hoje, é a falta de emprego para o jovem, para o homem experiente e a mulher experiente. Então a gente precisa voltar a trabalhar e bater nessa tecla. E, por exemplo, eu não vindo a cumprir, como no caso, uma delas também é prestar contas do mandato, e aí fica uma curiosidade para aqueles que ainda não têm conhecimento, um vereador como outro parlamentar, como um deputado estadual, federal e senador, ele tem direito a uma verbinha chamada verba indenizatória. Você que está me assistindo aí, vou lhe explicar rapidamente por conta do tempo o que é essa verba indenizatória. O vereador, ele abastece o carro dele, pega um cupom fiscal em seu nome, com CPF naturalmente, vai na Câmara de Vereadores, ele recebe, ele é restituído daquele valor. Só que, em tese, aquele combustível é para ele andar na cidade, para ele ver os problemas, visitar as comunidades, as bases e fazer aquele feeling, não é? Aquele contato direto com a população. Esse dinheiro é retornado para o vereador, para a conta pessoal dele. E isso vale para a compra de material de escritório, consultoria e outras digamos assim, derivativas, outros serviços, que quem paga somos nós. Então é importante que nós tenhamos transparência com isso, e uma das minhas metas é prestar conta do mandato pleno de 6 em 6 meses, como requerimentos, projetos de lei, o que é que eu andei fazendo pela cidade e em relação a essa verbinha indenizatória, porque ela precisa ser muito bem, digamos assim, trabalhada e informada a população. Aí, caso eu não cumpra nada disso, dentre outras propostas que nós temos, eu vou registrar e vou assinar antecipadamente, e aqui eu quero fazer uma lembrança que o Efrem foi uma das minhas testemunhas em 2014, quando eu fui senador, candidato a senador, estava registrando em um cartório, e lá ele foi fazer o registro disso, né? Eu aproveitei e coloquei ele para ser testemunha lá na ata de registro no cartório. Ele achou super interessante, ele não tinha ficha de reconhecimento de firma neste cartório, então ele aproveitou, tem hoje ficha de registro lá de firma, e aí nós registramos. E aí eu vou assinar nessas mesmas propostas a minha renúncia antecipada por descumprimento. Aí alguém me perguntou já, mas como é que isso funciona? Ora, se eu não cumprir nada do que está lá, basta um item, eu não cumprindo, o eleitor que está nesse momento cético, sem muito acreditar na classe política, ele pode exigir a minha renúncia. Se eu não renunciar, como eu assinei antecipadamente a minha renúncia por descumprimento, basta o eleitor levar para a Corregedoria da Câmara de Vereadores, que será aberto um processo disciplinar e fatalmente eu serei cassado por quebra de decoro parlamentar, porque eu registrei, disse que ia fazer algo e não fiz. Então, moralmente, legalmente, eticamente, tem força. Veja só que é um ato simples, Ari, mas tem uma repercussão extraordinária. E esse é um movimento que eu pretendo fazer para nos credibilizar, porque eu não quero ser cassado e nem renunciar. Eu quero mostrar para a população que política verdadeiramente é missão e não meio de vida, como alguns fazem. Eu não posso ser leviano, tem político correto, político sério, mas eu quero poder contribuir e fazer a minha parte em relação à sociedade e poder provar para aqueles incrédulos, aquelas pessoas que estão decepcionadas, que vale a pena ainda acreditar em alguém. O Ricardo, da Vila Meio Norte, também está mandando um abraço para você. Ô, grande Ricardo. Tá? Satisfação, Ricardo. Nome, inclusive da família dele. Pô, legal. Quero Bacana. agradecer a presença aqui do Gustavo Senador. Depois da eleição, depois do dia 4 de outubro, a gente vai
chamá-lo para saber se ele elegeu esses 2 ou 3 pelo PTC, né? Muito a gente bem. vai fazer o tira-teima depois. Muito obrigado, viu, Gustavo? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Ari. Eu queria deixar rapidamente as Sim. minhas redes sociais para que você que está nos assistindo possa nos acompanhar, os nossos movimentos, nos questionar, mas questione mesmo. Eu estou aberto ao bom debate de forma respeitosa e ordeira. O Facebook e o Instagram é Gustavo Henrique Senador. Gustavo Henrique Senador. Senador, como sempre eu digo, é por conta da candidatura de senador em 2014, ficou meio que um sobrenome mesmo. Se você andar comigo, Ari, em Teresina, as pessoas de longe, senador, tudo, por conta da marca que ficou registrada. E o nosso celular e o WhatsApp é 86, naturalmente, por conta, tenho que dizer o DDD, porque pode ter alguém de fora, né, da nossa área no sul, vendo pela internet ou algum outro meio, é 86 99828 0000. Repetindo, 99828 0000. Muito obrigado, viu, Ari? Olha, eu que agradeço. Bacana esse espaço democrático. Maravilha. Nós agradecemos a rede, né, Meio Norte, a Rádio Jornal TV Meio Norte, por mais uma vez nos conceder esse espaço para que nós possamos contribuir, clareando, né, as ideias e mostrando para a população como é o comportamento de cada um, como deve ser, como de fato tem que ser. Obrigado. Obrigado, um abraço para você, bom final de semana. Vamos saber